Hoje temos convidado a Várzea Talk 95, aqui mesmo, Várzea Talk 95, roda a vinheta Barbosa. Várzea Talk. Qual é o tempo? 4 horas. Ela já ia levantar e sair, né? Começa a chorar. Olha. Várzea Talk 95, Barbosa. Preciso de alguém pra falar. Aponta pra câmera, não pro monitor, tá? Tá certo. Várzea Talk 95, Barbosa, é isso? Sim. Várzea Talk 95 hoje com uma convidada. Boa noite. Convidada, Nájila. Tudo bem, Nájila? Tudo bem, Denis, e com você? Tudo jóia, tudo Que bem bom. também. Deixa o Denis Salva apresentando. Barbosa, volta aqui. Renezinho hoje no estrangeiro. Olá, boa noite. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa Humberto. noite. Olá, boa noite, pessoal. Abração. Boa noite. Boa Hoje noite. foi bem breve. Nájila, tudo bem? Obrigado por aceitar participar desse programa maravilhoso aqui. Foi considerado um dos melhores programas de entrevista da internet, Ó. segundo o Instituto Várzea Talk de pesquisas. Eu que agradeço o convite. Ô, Nájila, queria que você se apresentasse. Você é Life Planner, certo? Tô Certo. certo? Queria que você explicasse aí pro pessoal. Legal. Bom, sou Nájila Zeidan, sou proprietária de uma corretora de seguros e sou Life Planner franqueada da Prudential do Brasil. Life Planner é um planejador de vida, né, onde a gente acompanha o cliente ao longo da sua jornada de trabalho, de geração de renda, de construção familiar, para que ele possa fazer a sua gestão de risco e esteja preparado aí para alguns imprevistos que a vida coloca no caminho. Alguns imprevistos, né? Que tipo de imprevistos, Nájila? Olha, temos muitos, né? Mas eu gosto de usar a palavra vida. Dentro da palavra vida, nós temos os 4 principais imprevistos ou riscos que todas as pessoas estão vulneráveis, né? O A é uma ausência. Aham. Então, um falecimento precoce, né? Ou falecimento com filhos muito jovens ainda. É um risco, um imprevisto que acaba impactando a família ou uma empresa também. O D é um diagnóstico. Um diagnóstico de doença grave, um diagnóstico de incapacidade. O I é uma invalidez, que aí pode ser por uma situação de acidente, de várias esferas, né? Um acidente em casa, um acidente de carro, um acidente de trabalho. E o V é o viver muito. Não é considerado, é o que todo mundo espera, o viver né? muito também seria aí um... É um risco, Um risco, né? né? A gente analisa como Life Planner, a gente faz a gestão do imprevisto, né? Da parte ruim e da parte boa. Porque se Claro. nada de ruim te acontecer ao longo da sua jornada, você vai viver bastante. Aham. E qual o planejamento para isso? Vou viver bastante trabalhando, vou viver bastante dependendo de alguém, dependendo de um governo, pois é. ou vou ter uma renda passiva. Então existe todo um planejamento também para essa parte da vida. Isso é uma coisa que o pessoal não pensa muito, né? E se eu viver muito, como que eu vou pagar as contas e assim, na velhice, o gasto é grande, né? Sim. Estudos, né, dizem que aumenta em média aí de 30%. Isso a gente está falando que é o custo de saúde, um convênio, né, que acaba ficando muito mais caro a partir dos 60 anos, com remédio, infelizmente, né, uma coisa ou outra acaba sendo necessária, dependendo do estado de saúde, né, até com cuidador e com outros serviços necessários para auxiliar o idoso, auxiliar a pessoa na sua terceira idade. Além do básico que a gente já conhece, moradia, alimentação, que a gente não deixa de ter a necessidade, né, independente da idade. Então, o brasileiro ainda pensa pouco. Infelizmente, Pensa pouco nesses nisso, 4 né? riscos em geral, assim, o brasileiro ainda pensa pouco. Ficar pagando ali só a aposentadoria do governo. Talvez complicado, o né? brasileiro até pense, mas não faz nada a respeito, né, Nájila? Na verdade, também, culturalmente, nós ainda estamos atrasados, né? Lá fora, até por situações
por exemplo, guerra, pandemia, tsunami, maremoto, fizeram com que as pessoas desenvolvessem uma cultura de risco, por exemplo, de planejamento. Vida, né? Exato. Como não são situações, né, recorrentes, tivemos a nossa primeira pandemia aí há 2, 3 anos. É verdade. Culturalmente, a gente não teve experiências para desenvolver esse conhecimento. Fora a falta de educação financeira, que nunca foi ensinado, que de alguns anos para cá isso vem evoluindo e muito, porque acaba estando interligado, né? Uma educação financeira com uma gestão de risco, não tem como a pessoa investir sem pensar no risco de investir, então são assuntos que andam junto, né? Eu penso numa coisa, automaticamente eu acabo tendo a necessidade de pensar na outra. Com certeza. A gente falou isso num programa agora, né, Renê? Renezinho aí que tocou o programa. Planejamento financeiro, né? Ele falou um pouco aí. Renê, você pode trazer um pouco, você conhece aí nos Estados Unidos, o pessoal se planeja mais em relação à velhice? Como que é aí? Você tem essa... Então, Denis, aqui a gente tem aqui, o que a gente espera quando a gente vê nos filmes, né? Então, quando a gente vê nos seriados, quando a pessoa fala, não, eu tô pagando meu 401k, né? Que é basicamente a nossa previdência privada e tal, mas morando aqui já há alguns anos, eu percebo que as pessoas aqui têm existe uma similaridade com o que a gente vê um pouco no Brasil nesse aspecto, né? Porque a poupança média do americano é muito baixa, né? Ao contrário do que a gente imagina, né? Imaginava, talvez, né? Tá. Hoje em dia com mais informação, eu percebo que está ficando diferente, mas eu percebo que aqui a gente tem uma similaridade muito grande com o Brasil, onde a pessoa não pensa muito no futuro, não. Nesse aspecto financeiro agora falando, eu acho que era o tópico mais ou menos, né? Isso aí. Então, assim, na verdade é uma coisa conjunta, né? Sim. Nájila. Em questão de seguro, os americanos estão bem à frente, assim, estatisticamente falando, o brasileiro, em torno de 16% dos brasileiros tem algum tipo de proteção, aí não falando em planejamento financeiro para a terceira idade, mas falando em gestão de risco mesmo. Lá é uma média de 76%, né, estudos aí entre Prudential, MetLife, que são grandes seguradoras que comercializam o produto lá. O Japão, por exemplo, 92%. Caramba. Então, vai mudando ali ao longo do mundo, ao redor do mundo, o percentual de pessoas que se preocupam mais ou menos com isso. Mas o Brasil, há 5 anos atrás, o nosso percentual era de 3%. Nossa. Evoluiu muito nos últimos anos, evoluiu bastante. A pandemia também deu um start, assim. Pois isso é uma curiosidade mesmo, né? Deu. Antes da pandemia e depois da pandemia foi, assim, um momento drástico, brusco aí do pessoal procurando seguro. Sim. Tínhamos um tabu, né? Então, quando você ligava pro cliente para agendar ou alguém te indicava seguro de vida, tipo, não quero deixar nada para ninguém, né? Até porque era desconhecido o seguro em vida, né? Que é a categoria de proteção pro próprio segurado. Mas depois da pandemia cresceu a procura do seguro de vida mesmo, que seria o seguro de morte. Muitas pessoas vieram, né, a perder os seus entes queridos, muitos jovens, inesperadamente, então sentiram na pele o impacto de repente perder um pilar financeiro, perder a pessoa que era ali o sustento familiar, até no quesito de inventário, né, custos com inventário, onde o seguro acaba se tornando uma ferramenta bem inteligente. Então facilitou hoje a nossa conversa. Tinha aquela síndrome, a gente brinca, do super-herói, né? As pessoas tinham aquilo, comigo nunca vai acontecer. E depois da pandemia, isso caiu um pouco por terra. Elas, não, eu já sei que pode acontecer. Veio um vírus do nada e foi muito próximo das pessoas, né? Sim. Porque você sempre pensa em, aconteceu com outras pessoas, mas não com você. E aí quando começou a chegar perto, né? Todo mundo teve alguém ali, né? Todo mundo teve alguém. Então, acho que aí o pessoal mudou bastante aí o conceito sobre isso, né? Na pele. E você falou um negócio interessante também. Seguro de vida, que na verdade todo mundo fala seguro de vida, mas não é, né?
É seguro de morte. É seguro de morte, né? Na verdade, você recebe... Você não recebe, os outros recebem, né? Aí que tem a diferença do seguro de vida que te beneficia de alguma forma se acontecer algo que você não possa mais trabalhar, né? Isso que eu achei bem interessante. Sim. Queria explorar um pouco mais isso aí. Eu gosto de fazer uma analogia o seguro de amor próprio, que é o que você faz pensando em você. Se você ficar doente, se você tiver uma internação, um acidente, hoje tem proteções se você quebrar um dedo, por exemplo, né? Então, é pensando no próprio segurado. Uhum. E o seguro de amor ao próximo, que é o que você faz pensando no outro, no bem-estar do outro. Quando eu não estiver mais aqui, eu gostaria que essas pessoas estivessem respaldadas financeiramente. O seguro em vida ainda é pouco conhecido. As pessoas conhecem mais a proteção de doença, que é um produto, né, que algumas seguradoras já oferecem, doenças graves, mas desconhecem, por exemplo, proteção para uma cirurgia, quebra de ossos, uma proteção para uma internação, inclusive de Covid. Eu tive mais de 12 sinistros de Covid, só eu, né, na minha base. Internação, pessoa que ficou internada pelo Covid e recebeu o seguro. Então, esse ainda ele é pouco conhecido. A gente vem... O trabalho do Life Planner, né, é espalhar isso. Uhum. É um trabalho de formiguinha, de ir levando primeiramente a informação, a conscientização, para depois a pessoa fazer a aquisição. Primeiro ela precisa conhecer, se conscientizar de que aquilo é necessário, de que aquilo é um colchão financeiro para ela, num imprevisto, para que depois ela possa adquirir. Perfeito. Realmente essa parte de receber enquanto você está internado, coisa assim, é importantíssimo, né? Porque isso pode te prejudicar muito, né? Durante o período que você está ali sem poder trabalhar ou coisas desse tipo, né? Se a gente pensar principalmente, né, no público de empresários, de pessoas que trabalham PJ, por conta própria, né? É importantíssimo. Na minha opinião, todos deveriam ter, porque significa que se ele não está lá, ele não vai gerar renda. E da onde vai vir essa renda, né? Muito se confunde, às vezes, o seguro em vida com o plano de saúde. Seria o seguro saúde, a gente poderia dizer. Mas o plano de saúde ele vai cobrir as suas custas da porta do hospital para dentro. Então, se você ficar internado, o médico, né, os remédios que você utilizar dentro do hospital estão dentro da conta. Uhum. E da porta do hospital para fora? Que é a sua despesa, né, o seu padrão de vida, como que fica? Por isso que a gente faz uma análise, né, Denis? Para entender assim... Como que é a sua realidade? Não existe uma pólice pronta nesse tipo de trabalho. Tem uma análise por perfil. Por perfil. Então, se você ficar sem trabalhar, você tem renda ou não? Sua empresa continua rodando, vai cair a mesma coisa. Às vezes a empresa continua rodando, mas o boi não fica engordando tanto sem o dono ali. Então a gente analisa isso. Tem gente que não, tem gente que ele é a eu presa, né? Ele é a própria empresa. Então aí o risco dele, a vulnerabilidade dele tá um pouquinho maior. E aí a proteção dele tem que ser diferente daquele que vai continuar tendo ali uma renda passiva, digamos assim, né? Uma renda que vai entrar independente dele estar presente ou não. É o empresário autoemprego, né, que eu chamo. Né, se ele parar, na verdade não é uma empresa que está rodando, né? Ele que está gerando os ganhos. A eu presa, né? Que é muito comum hoje aqui no muito, Brasil. Eu acho, né? Acho que a maioria dos empresários aí brasileiros são assim, né? Sim. Então, realmente é muito importante. Mas até para o CLT, só complementando, falando das duas atividades, né? As pessoas, a gente senta com um funcionário público, aí eles têm aquela questão de... mas eu tenho um respaldo, né? Digamos assim, ele vai receber ali da empresa ou ele vai receber do governo. Só que ele nunca vai receber aquilo que ele ganha trabalhando. Porque nós temos um limite de teto ali, né? De todos os benefícios. Então, ele também tem essa vulnerabilidade, mas talvez a dele é um pouco menor em questão financeira. Ele ainda vai ter uma liquidez maior do que certos empresários que não vai ter nenhuma. Você pode considerar, então, que... né, a gente fez uma reunião semana passada, né, Nájila? Sim. E a Nájila é minha Life Planner. Sim. E a gente conversou muito sobre isso, né? O que se encaixa melhor para cada perfil, né? Então, o que o pessoal espera? O pessoal confunde muito com uma previdência privada. Você tem algum plano dentro da Prudential que
fica similar a uma previdência, que você tem um resgate depois, se você passou e não aconteceu nada com você, que joia. Esse dinheiro é perdido? Tem algum retorno depois? Vamos lá. Um dos grandes diferenciais, né, eu trabalho com todas hoje, eu sou o Life Planner, sou uma franqueada da Prudential, mas eu tenho uma corretora, então a gente precisou mergulhar no mercado, exato. Mas o grande diferencial é exatamente o seguro Whole Life, né, ele é chamado de Whole Life, seguro vida inteira. Ele é um seguro, na verdade, o principal objetivo dele é ser um seguro vitalício. Então, você compra a apólice, paga ela durante um período e depois daquele período ela é sua. Porém, existe a possibilidade de, ao final desse período, caso você não queira mais o seguro, vou dar um exemplo que acontece muito. Você tem uma filha pequena, então você fez um seguro pensando aí na ausência, né? Caso você venha faltar, que a sua filha fique respaldada. Passa-se 20 anos, a sua filha cresce, se forma, está muito bem estruturada ali, buscou os caminhos dela. Não tem mais a necessidade de deixar algo para ela, por exemplo. E aí você pode resgatar um percentual daquilo que você pagou na sua apólice, às vezes até 100%. Na verdade, a seguradora te devolve o seu risco, porque você com 50, 60, o seu risco está maior e ela já assumiu um compromisso vitalício com você. Então, para ela, é mais inteligente que você resgate do que ela manter aquela apólice vitalícia. Que vai cada vez aumentando mais, né? E que é certo. A morte é certa. É mesmo. A gente só não temos uma data, porra, mas... Não, porque eu acho legal que eu sempre falo, né? O pessoal fala assim... se a pessoa vier a falecer, né? Eu acho muito bacana isso. Se. Não tem se, pô. É quando, né? É quando. Todos nós estamos na fila, só não sabemos, né, a senha. Se a pessoa vier a falecer... Não, a pessoa vai ela vai falecer, né? Não tem jeito, né? Quando... Sim. Mas então, essa categoria de seguro se confunde com uma previdência. Por quê? Porque a pessoa vai aportar durante um período e ao final ela tem a possibilidade de resgate. Tá. Então acaba se confundindo, mas são produtos completamente diferentes. A previdência é um produto de acúmulo, focado a longo prazo. Então você põe ali todo mês ou todo ano, você aporta um valor para que no futuro você venha sacar. O seguro não. Primeiro que ele visa a proteção e ele é de zero na questão de proteção. Então fiz o seguro hoje, Deus me livre, faleci de um acidente amanhã, a sua família vai receber o capital segurado total e não só aquilo que você aportou. Só que ao final você ainda tem esse bônus, né? Hoje é uma ferramenta extremamente inteligente. Tá. Então é bacana quando você faz num dia e no outro você morre, né? Você não pagou quase nada e recebeu. Exatamente. Ó, que legal, né? Só que suicídio é só depois de 2 anos, tá, gente? Por favor. Suicídio cobre também. Cobre, é lei. É mesmo? Acho que começou a falar já um pouquinho sobre o perfil, né? Do quem mais ou menos busca, né, o seguro, mas assim... mais ou menos qual o perfil de quem busca um e outro seguro, ou é o mesmo perfil que busca um e às vezes acaba também sendo um cliente potencial para o outro? Assim, tem uma idade, geralmente quem tem filho, não sei todo mundo aí, mas eu acho que depois que eu tive filho, fiquei com mais medo de morrer, tá? Pra falar a verdade. Não sei se todo mundo é assim, todo mundo tem esse sentimento. Mas se geralmente é casado, depois de uma certa idade, tem uma coisa do tipo. Ou, por exemplo, tem um amigo meu que também, né, trabalha não exatamente com Life Planner, mas com seguro, e teve um caso de uma família que queria fazer o seguro do pai, né? Daí ele falou, mas então seu pai tem que assinar aqui e tal. Daí ele falou, não, mas dá a documentação que eu vou levar para ele assinar. Mas por quê? Onde ele tá? Que ele tá internado no hospital. Ah, você contou essa aí, é verdade. O cara tava internado no hospital e ia fazer um seguro de vida pro velho. Mas pode falar nas últimas, né, Ângela? Olha, é bem comum, viu? Infelizmente. Mas não... É bem comum esse tipo de situação das pessoas irem procurar o seguro já num momento ali delicado com saúde ou algum diagnóstico. Mas seguradoras sérias não fazem, né? Porque elas fazem uma análise. Dependendo do tipo de seguro, você vai fazer online ali, ok, eles não vão te perguntar praticamente nada. Aí a questão é depois na hora de receber, né? Aí a gente mergulha um pouco na legislação, que é bem complexa. Mas só retomando a pergunta de qual o perfil, né, do cliente,
Tínhamos isso até, vou dizer, uns 4 anos atrás, Humberto, nós tínhamos essa questão de que era mais homens, tá? De 28 a 50 anos, casado com filho. Esse era o perfil de pessoas que buscavam o seguro de vida. Isso mudou muito, e principalmente pelo seguro em vida. Eu sou uma pessoa que atendo muito jovem. A minha carteira ela deve ser uns 65% de jovens, inclusive de 18, 19 anos, que já buscam a sua proteção, mas mais focado no seguro em vida. Então a pessoa busca ali proteção contra uma doença, um acidente, uma internação. E o porquê disso também? Porque quanto mais jovem, mais barato. E como a gente está falando de um seguro que você é congelado, se eu fizer aos 20, uma pólice de 30 anos, eu vou pagar até os 50 como se eu tivesse 20 anos. É muito mais inteligente. Mesmo que eu ainda não tenha filhos, mas pretendo ter, por que eu vou deixar para fazer quando meu filho nascer e pagar muito mais caro? E os jovens vêm tendo essa consciência pela educação financeira também. Aí a gente volta no planejamento. Eles vêm estudando muito sobre investimentos, sobre todo esse mundo financeiro, aonde ele sempre cai que você tem que ter um seguro. Então eles são mais conscientes do que hoje pessoas mais velhas. Eu acho que a própria orientação hoje dos pais talvez já seja um pouco diferente do que a gente teve, né? Sim, a geração passada, certeza. né? Que nem se pensava nisso, né? Não. Então a gente cresceu sem a menor noção disso, né? Nenhuma. Então, mas é interessante, os jovens hoje se preocupam com isso. Sim. E já estão começando a... Muito, viu? E eles são muitos PJ, né? Você pega a galera de TI, de eventos, eles todos trabalham PJ, médicos são muito PJs, então ampliou muito essa parte do trabalho autônomo, né, digamos assim, onde ele é um MEI ali, ele é o empresa, mas ele emite nota, ele não tem o respaldo, então isso também gerou uma certa preocupação. Mas eu sou super jovem, eu descubro alguma coisa, como que eu vou ficar? E aí, né? Então, eles estão bem conscientes. Então, hoje, só concluindo a resposta, não tem um perfil ideal. A gente eu brinco que todo mundo que tem vida deveria ter um seguro ou de vida ou em vida, né? Só não posso atender quem já morreu. Mas se a gente for definir, seria assim, marido, esposa, casado com filho, porque realmente tem uma preocupação maior na ausência ali, em deixar a família respaldada. Né? E a gente falou sobre o caso que a pessoa fez e no outro dia morreu. Você já pegou casos assim? Eu nunca paguei de morte. É mesmo? Nesses 5 anos que eu estou na Prudente, pelo menos nunca paguei. Oh, já paguei, mas agora que o grupo... já paguei muitos de doença grave. Câncer, infarto, AVC, então, se forem fazer, façam com a Nájila, que ela tem um histórico muito bom. Já fica a dica aí, pessoal. Mas esse ano, uma pessoa que trabalha comigo pagou um suicídio de um rapaz que estava morando no Canadá, um brasileiro que estava morando no Canadá. Ele já era cliente há bastante tempo, mas pagou de um cara também voltando na Anchieta num acidente de carro com 40 dias de apólice. Ele não tinha pago o segundo prêmio ainda. Nossa. E aí ficou na dúvida se era uma morte acidental ou uma morte natural, porque tem diferença em valores dependendo da apólice. A morte acidental ela é dobrada, né? Mas na verdade ele infartou e aí ele bateu o carro. Então foi considerado uma morte natural. Caramba! E conseguiu ver isso na autópsia? Sim. A morte, ela não tem carência, nem acidental, nem natural, o seguro. Só para Covid, porque o Covid, até acho legal falar, é uma exclusão mundial. Pandemia, tsunami, maremoto, terrorismo, são considerados exclusões em todos os seguros do mundo. Seguro não cobre. A seguradora não é obrigada a pagar. Quando teve, né, o boom do Covid... algumas seguradoras se manifestaram, não, eu vou honrar por livre e espontânea vontade, e outras não se manifestaram, que aí dá margem para, né, a interpretação ali na hora do pagamento. Então, hoje, para a Covid, quem vai adquirir um seguro tem de 60 a 90 dias de carência, porque a seguradora assumiu um compromisso que não era uma obrigação dela. Mas para qualquer outra situação, não. Só que se for provado
de que a pessoa, por exemplo, esse exemplo que ele deu, né, de assinar um documento dentro do hospital. Aí sim, porque pode ser considerado omissão de informação, uso de má fé, a pessoa já fez sabendo que estava prestes ali, e aí a seguradora consegue sim o direito de não pagamento. As leis do seguro, e isso vale para seguro de carro, de casa, as pessoas deveriam saber mais dos seus direitos e deveres, porque o Brasil é um dos campeões em processo contra seguro. Você vê que aqui é muito comum você acredita muito em quem está te vendendo. E muita fraude também, né? As pessoas fraudam muito. Né? Mas aqui tem muito disso, né? Tem. Você falou, tá bom, onde que eu assino, tal, beleza, e depois dá um monte de problema, que é o caso do Pica-Pau com o Zé Curubu, né, Humberto? Que ele faz a apólice de seguro. Exatamente. Aí o Pica-Pau fala, bom, tô caído aqui do prédio, tá tranquilo. Aí ele fala, lê as letras pequenas. Não cobrimos o seguro se você cair de um prédio. Né? E é assim, viu? É assim. Pica-Pau seguros tradicionais, escola, né? Eles têm muitas vulnerabilidades que as pessoas só vão descobrir. Na verdade, só descobre o beneficiário, porque o próprio segurado não tá aqui para saber, né? Exato. Eu tenho um caso só, Barbosa. Barbosa. Queria te pedir para acertar a câmera aqui, que ficou... a geral aqui tá meio fora. Joga um pouquinho mais pra Nájila aqui. Por favor. Aí, garoto. Beleza, fechou. Obrigado. Então, continuando aqui, a avó da minha esposa, ela fez um seguro, pagou durante 30 anos, aqueles seguros de banco que a gerente precisa vender. Sim. Pra completar a cota. E tipo, que se for do cliente, né? Realmente só vai ficar sabendo depois que morrer, então tudo bem. Talvez até a própria pessoa, até a própria gerente já tenha morrido, Sim. né? E aí ela pagou a vida inteira, achando que ia deixar alguma coisa bacana pros filhos, né? Depois de morrer. E aí era um seguro, não era um seguro de vida, era um seguro de acidentes dentro de casa. Muito comum. Acidentes dentro de casa. É o puro Pica-Pau ali, Zé Curubu, né? Tá ali, a pessoa... É muito específico isso, né? A gerente é super legal, ela é minha amiga. E, nossa, adoro ela me vendeu um negócio super legal. Não leu, assinou, pagou a vida inteira, né? Descontado aquele valorzinho todo mês na conta, né? Geralmente não é um valor tão alto, então você não se preocupa. Só que são 30, 40 anos pagando. E aí depois você descobre que, tipo, não tem direito a nada. Era um acidente, era um seguro contra acidente dentro de casa. É bem comum, tenho 2 casos até legais, né? Não são legais, mas que dá para compartilhar. A mãe de uma amiga minha que quando eu entrei, né, na Prudente, minha amiga veio ser minha cliente e falou, você pode olhar a pólice da minha mãe? Era só para acidente aéreo. A senhora nem andava de avião. Nossa, maravilhoso. E eu tô com uma pessoa, ela é minha cliente. A mãe dela, 83 anos, não pode mais adquirir seguro, porque tem data de entrada, nenhuma seguradora aceita. Claro. Ela paga um seguro há uma média de uns 30 anos. E o seguro subiu para, tipo, R$ 1.200, 100 mil de capital. Tipo, uma coisa... absurda. E aí e o irmão, na apólice estava escrito que tinha cobertura para a morte do esposo e do filho. Primeiro, que quando ela fez esse esposo, o marido dela já era... quando ela fez esse seguro, o esposo dela já era falecido. Porque ela fez por isso. E o filho dela faleceu agora e a seguradora não quer pagar. E aí ela, né, veio pedir para eu analisar, na verdade, de uma maneira superficial. Porque aí entra numa questão de lei, né? Advogado que vai cuidar. Mas para você ver, o seguro foi aumentando um valor... quase impossível de pagar, porque fica sem irreal. Nenhum, né? Só que ela já paga 30 anos, tá com 83, não pode fazer nenhum outro. Se parar de pagar, vai ficar sem nada, não tem nada de volta. Então, assim... e aí, eu falei pra ela, a questão do irmão é o quê? Era só morte acidental. E o irmão dela não morreu de morte acidental. Então, a seguradora vai pagar. Falta de clareza de quem vende. Mas agora eu vou te falar uma coisa, infelizmente, os gerentes bancários, eles não entendem nada de seguro. Eu tenho vários que são meus clientes.
Inclusive, controllers da Sul América, Porto, são clientes nossos. Isso aí muita gente já sabe, mas fica a dica aí pra quem acha que... Mas assim, eles têm metas para bater, Sim, como de vários outros produtos, né? pique, capitalização e várias outras coisas. Eles não recebem treinamento, não é nem eu acho que numa má fé, questão de caráter. Eles têm uma obrigação, que é a meta, e não recebem treinamento para aquilo. Então, eles falam o básico do básico ali para fazer a venda. Por isso que é sempre importante se procurar um especialista, a verdade é essa. Você tá com um problema no coração, você não vai no clínico geral. Você vai no cardiologista. O gerente bancário, ele é um clínico geral. Ele não entende na profundidade de nada, mas ele pincela um pouco de tudo. Então, certos assuntos, é importante que a pessoa busque um profissional que seja específico naquela área. Ela vai ter uma melhor orientação, com certeza, e vai evitar essas ciladas aí, né, ao longo do caminho. É duro. Ó, Renê, para de pagar aquele título de capitalização, cara. Do Itaú. Não, eu tô quietinho ouvindo aqui porque eu acho que eu só tenho um seguro de vida que é aquele que é da empresa, sabe? E nem sei como é que é. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá lá, não sabe como que é e acha que tá super bem, né? Protegido. Tá super bem protegido aí. Legal, Renê. Mas para de pagar o capitalização, você pode parar, tá? Vou parar de pagar o meu carnê do baú. Mas tem a Prudential aí, pô, é referência. Eu fui ontem no estádio deles, viu? Eles são... Estádio não, arena lá. Sim. Pois é, Nájila, mas assim, era o que a gente tinha. Quem fazia seguro era ali o gerente do banco. Sim. Né? Então era o que o pessoal estava acostumado. Talvez o pessoal nem saiba disso, nem saiba que tenha esse tipo de serviço hoje no Brasil. Muita gente não sabe. Né? De 10 pessoas que eu sento na semana, 7 nunca ouviram falar. Pois é. Nunca ouviram falar. Só conhece aquele bancário mesmo, que o gerente oferece para aumentar um score, para ajudar no relacionamento, ou em grupo, que é o seguro coletivo oferecido pela empresa. Esse tipo de seguro, ele é da empresa. Ela só faz porque a convenção coletiva obriga aquela categoria a ter um seguro de vida. Então, ela, para cumprir a lei, ela faz, mas não que aquilo realmente vai respaldar, não é algo feito sob medida para aquela família, para aquela pessoa ou para aquele tipo de planejamento. Mas as pessoas ainda desconhecem muito. Agora, no Brasil, que a Prudential começou a fazer divulgação, né? Seguradora oficial do Rock in Rio, da CBF, e ela foi colocando, foi colocando a cara. Mas durante 20 anos, o trabalho feito foi só através de indicação e recomendação. Então, você só ia conhecer se alguém te indicasse. Você só conhece porque por indicação, é verdade. Foi no BNI, eu acho. Não, foi a... Caramba... Amiga sua. Nossa, eu tava esqueci tentando... a Ana Paula. Ah, tá. Eu foi tava tentando lembrar de onde que foi. Eu conheci a Ana num grupo de mulheres de negócios e aí ela conheceu o seguro e ela pediu pra eu apresentar pra você. Mas se não, né? É verdade. É só essa maneira, assim. É verdade. Não é algo, não é feito através de um telemarketing. Tem 20 anos já a Prudential tem 22 aqui no Brasil. Olha, tá vendo? E é um negócio que realmente 22 não tinha... com sede, né, com a Prudential estabelecida, operação no Brasil. Mas ela foi resseguradora do Bradesco, né, numa joint venture durante muitos anos. Então, muita gente, se o Bradesco não pagasse, quem estava por trás ali era a Prudential. Ela veio estudar mercado dessa maneira, porque como não era algo cultural nosso, ela falou, será que vale a pena a gente estabelecer uma operação? Vai vingar, né, no Brasil. E aí ela ficou estudando o mercado como uma resseguradora, e aí depois ela resolveu estabelecer, e hoje está com uma galinha dos ovos de ouros da Prudential Financial. Olha só. Caramba, é mesmo? Expansão gigantesca. Era um mercado carente, né? Então cresceu muito, né? Sim, até de outras seguradoras. Seguradoras que nunca foram fortes em seguro de vida, porque a Prudential aqui no Brasil, ela só trabalha com seguro de vida. Mas se a gente falar da Porto, que sempre foi muito forte em seguro de carro, em seguro de residência,
hoje está vindo pro mercado de seguro de vida. Produtos um pouco diferentes, mas bons produtos. Sul América também, Mafre. E aí a gente tem uma gama... Já abriu um leque abriu uma frente, na verdade, a Prudential, né? Abriu. Ah, bem legal. Qual que é a idade máxima que você consegue fazer um seguro? Olha, é uma média de 75, tá? 75. Falando uma média das seguradoras, porque varia. Tem seguradora que aceita até 70 e umas até 80. É bastante até, né? Porém, a saúde da pessoa tem que estar... maravilhosa. Muito boa. Assim, claro, uma diabetes, uma pressão alta é comum nessa idade. Mas fica bem caro, bons seguros e uma análise bem chatinha, assim, bem criteriosa. É por isso que o ideal é contratar enquanto tá saudável, é mais barato. O Jobel não poderia fazer mais ou poderia ainda? Não, o Jobel já passou. Já passou, não, mas né? também tem a questão da idade também, né? O Jobel, como a Nájila falou, o ideal é fazer nos 20, né? O Jobel tá nos... Jobel não pode mais Jobel, por dois motivos. E se ele fosse fazer, ele ia pagar 20. O quê? Sei lá, 3 vezes o valor? O Jobel é dos anos também, 20, né? Ele não pode por 2 motivos, idade e a saúde. Então... E a saúde. Não dá mais, Jobelzinho. Não tá aí, né? Participando com a gente, mas já... Perdeu. Aproveitem vocês que ainda têm saúde. Isso, eu já tô há bastante tempo fazendo aí. E aconselho a todo mundo a fazer, que é um produto bem bacana mesmo. Nájila, como que o pessoal te acha aí pra fazer esse seguro? Você pode passar aí o seu Instagram? Claro. Como que funciona? Bom, através, né, das redes sociais. O Instagram não é o meu forte, vou ser sincera, porque por ser um trabalho personalizado, a gente não consegue fazer uma divulgação em massa. Claro, mas pra te achar, né? Mas consegue achar WhatsApp, e-mail, no Zeidan Consultoria e Seguros. No Instagram, ou zeidanconsultoriaseguros@gmail.com. Tá vendo aí embaixo, né? Olha que beleza. Maravilha. Só clicar, arrasta pra cima. Arrasta pra cima e entra. E lá tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o site, a pessoa consegue me localizar. Legal. Qual que foi o cliente mais complicado, assim, que você pegou até hoje? Você teve algum caso, assim... Tirando você, claro. Não. E eu fui mesmo, cara, porque tive que fazer uns exames e tudo mais e meio que me deu uma lascadinha, mas a gente vai rever isso. Você tá pior que o jogo? Não, eu tô bem. Me deu uma lascadinha. Deu uma lascadinha. É que você tem que estar muito bem, né? Também, você chega numa idade que algumas coisas vão acontecendo. O cara tem que correr uma maratona de 42, você corre uma maratona de 42 domingo, né? Triatlon durante a semana e aí... Isso, aí você consegue... Aí a gente checa. Olha, não é tanto assim, gente. O básico, sabe? Sem pressão, sem diabetes, sem tomar muito remédio, sem ter tido um infarto, um AVC, já tá tranquilo. Já tá bom. Mas acontece muito, não foi exatamente o seu caso, mas parecido, de a pessoa, estou saudável, então por quê? Há muito tempo ela não faz um exame, não vai no médico, e aí no exame eu tive um cliente que, assim, salvamos a vida dele. No eletro da Prudential, e deu uma alteração, aí a seguradora rejeitou, né? Só que ela rejeitou com um e-mail falando: orientamos o cliente a buscar um cardiologista. E quando ele foi, ele realmente estava com um problema muito grave, várias veias entupidas e poderia ter um infarto a qualquer momento. Nossa, então, olha assim, só. isso ele não sabia mesmo, né? Acontece. Então, acontece muito isso. A gente tem trabalho na aprovação. E hoje a gente tem tido muito trabalho na aprovação por causa de questões de doenças mentais. Depressão, ansiedade, bipolaridade. As seguradoras, num geral, isso não é a Prudential em si, vem olhando isso com olhos diferentes de antes. Então não são doenças que causam uma morte, tipo um infarto, tá com problema no coração. Mas isso é considerado também? Se cobre suicídio, o cara é um puta depressivo, né, velho? Exato, então. É isso e outra, isso aí. Pensa assim, ele tenta um suicídio com remédios. Numa dessa ele estraga o fígado, ele estraga o rim, ele para o pâncreas, onde existe coberturas em vida para isso. Por exemplo, se a pessoa precisar de um transplante, ela recebe em vida o dinheiro. Então, são tentativa de suicídio, mas que não morreu.
E aí ele fica internado vários E dias. prejudica em outras coisas, né? Exato. São remédios muito fortes que as pessoas vêm tomando, tá? Muito. Infelizmente, é triste até de se ver, a cada 10 pessoas que eu converso, 7 estão tomando algum ansiolítico, antidepressivo, Caramba. remédios O Brasil fortes. é campeão, né? Ô, Angela, mas como que isso, por exemplo, a pessoa vai fazer igual o Denis, né? Vai fazer lá fazer o seguro, aí você mandou fazer um check-up, aí viu que tinha um monte de coisa errada aí e tal, ele deu um... Não exagera, Alberto. Conseguiu passar. Vamos me cobrar mais aqui, porra. Passou. Vai me ferrar. Parou de comer 3 coxinhas de manhã, 2 Coca-Cola no café. Ele deu uma desintoxicada aí Sim. uma semaninha e conseguiu passar ali, tá? Passa ileso. Mas, por exemplo, mas depressão é algo que, pô, pra você detectar isso, tem que ser algo. Tem que ser não é algo que vai sair num exame de sangue. Não. Não que a gente saiba, né? Então. Na como que você verdade, detecta isso? o seguro, a base para o início de uma parceria, de uma contratação, é a verdade. Tanto que isso é a principal pauta da cláusula do seguro. De que você não usou de má fé e que foram os dois lados ali verdadeiro. Então, como a gente faz uma consultoria, nessa consultoria eu entendo qual a necessidade, qual tipo de seguro que ele precisa ou que ele pode ter, e eu faço as perguntas de saúde inicial. E aí a gente mergulha nisso. Claro, a pessoa pode mentir pra mim numa questão de ansiolítico, não vai sair no exame de sangue, tá? Nem no exame de urina, que é os principais. Então ela omitiu, ok. Fez o seguro com a omissão. Mas se ela tiver uma internação, se ela tiver um diagnóstico e na hora de dar entrada no sinistro, o médico vai colocar aquilo que ela toma de medicação. A hora que bater na seguradora, a seguradora vai falar, opa, você omitiu uma informação, perdeu o direito de seguro. E isso é algo que eu falo pro cliente na primeira reunião. Então, assim, se ele quiser mentir, ok, mas tá na sua conta. Geralmente as pessoas falam, tá? Até pessoa soro positivo, por exemplo, que não... Oi, Eu Barbosa. quero aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Claro. E, por exemplo, eu fiz o seguro, não digo que estou saudável, não tomo nada disso, etc. Só que durante a vigência do seguro, eu passe a tomar. Como é que se... Perfeita pergunta. Deixa eu repetir aqui que eu não sei se pegou o áudio. Se você não tem o problema quando você faz o seguro, depois desenvolve alguma coisa. É isso, né, Barbosa? Isso. Muito Mas o bom. Barbosa é velho, Em relação pode aos fazer remédios, velho? né, que Sim. de repente você pode entrar numa depressão 2, 3 anos depois. O Barbosa falou como se fosse tipo um amigo meu, mas na verdade a gente sabe quem é. Né? Vamos lá. Pergunta excelente para levar conhecimento mesmo. Na nossa legislação, existe um artigo 768 e 769 do Código Civil que diz assim, é a obrigação do segurado informar qualquer alteração de risco, tá? O seguro tradicional, principalmente seguros bancários, eles seguem à risca esse artigo. Então, você fez o seguro hoje, como eles são apólices renováveis anualmente, é a sua obrigação, se você a partir de amanhã começar a tomar um antidepressivo ou um remédio para pressão, o que é mais comum para diabetes, se você for seguir a lei, a sua obrigação é ligar na seguradora e informar. Tá. A seguradora, em contrapartida, ela pode não fazer a renovação com você no ano seguinte ou aumentar a tua precificação, respaldada por lei. O tipo de seguro whole life e os seguros aonde você passa por uma análise antecipada, que foi o seu caso, você tem o congelamento do risco. Nada que acontecer com você ao longo da vigência vai impactar o seu preço ou vai te deixar vulnerável a perder a sua cobertura. Isso é muito legal, Então, né? isso é importante, as pessoas desconhecem e muita gente... vou dar um exemplo real. A pessoa fez o seguro... 5 anos depois, ela se tornou hipertensa, o que é muito comum. Começou a tomar um remédio ali de pressão e veio a falecer por um infarto ou um AVC, que é uma doença correlacionada. A seguradora pode negar o benefício à família. Por quê? Porque ele teve uma alteração do risco, não informou, a partir dali ele perdeu o direito do benefício. Teria que ter informado para... Por isso que a gente orienta... Faça seguro com seguradora que faz análise prévia, porque isso é segurança para você e para sua família, e você tá congelado
você tem a garantia de que vai receber. É muito mais fácil no pagamento de um sinistro. E qual a garantia de que nós temos de que amanhã nós estaremos saudável? Nenhuma. Então, numa apólice renovável anualmente, eu fico todo ano vulnerável, né? Eu não trabalho com seguro de carro, mas é legal falar para as pessoas saberem. Isso vale para um seguro de carro se você trocar o portão da sua casa. Tá? O artigo é o mesmo. A lei, ela rege também. Você colocou lá uma informação que... Você colocou um portão elétrico. Eletrônico. E aí você trocou por um manual. O ladrão estourou o cadeado e roubou seu carro. Ué, mas cadê o portão? Cadê o portão elétrico? Você teve uma alteração de risco e não informou a seguradora. Pode haver uma negação de benefício. Olha só. Tá vendo, pessoal? Procurem ler os contratos, tá? Parem de ficar achando as coisas, né? Isso inclui... Eu me incluo nessa também. Eu acho que as pessoas, geralmente, eles passam essa obrigação pro outro, né? Por exemplo, as pessoas vão lá e contratam num gerente de banco porque eles passam a responsabilidade para o gerente do banco. Só que o gerente do banco não tem responsabilidade. Não tem. Então, acho que passa muito por isso. As pessoas não têm ali ele vai lá e lê o contrato, linha por linha. Eles não querem ler isso, eles querem que alguém se responsabilize, resolva. Mas é como vocês falaram, isso aí geralmente são contratos de longo prazo. Quem você contratou hoje, você daqui 30 anos... Não tá mais lá. A pessoa nem existe mais. Morreu e não tinha seguro. Né? Mas é por isso que a gente volta na questão do profissional, porque, claro, eu acho que é uma obrigação, é uma via de mão dupla. Se eu vou te falar, por exemplo, foi o caso com o Denis, eu falei isso para ele na primeira reunião, não era minha obrigação, mas acho que faz parte, né, de toda a negociação. Ele ir lá ler e conferir aquilo que eu estou falando também, mas muitas vezes é comercializado sem nem... De verdade, muita gente nem sabe desses artigos. Nunca ouviram falar. Quem vende mesmo, tá? Não tô falando de quem compra. Se quem vende não conhece, aí a pessoa que tá comprando acaba também não buscando, então, né? Mas aí que é a necessidade de procurar realmente um especialista, né? Como você falou, o gerente de banco, ele conhece muito de muita coisa, mas ele é meio que um pato, né? Ele nada anda e voa, mas ele nada mal, voa mal e... né? Faz tudo mal. E aí você tem que ficar realmente especialista, né? Isso é um fato. Porque não tem como você... Tanto que o porquê que eu optei em ficar apenas na área de benefício do seguro, que é seguro de vida e plano de saúde. Não tem como acompanhar o mercado, as novidades, a legislação e atender bem fazendo tudo. Né? Você não tem mente para isso, né? E tempo. Então, eu preferi me especializar muitos clientes meus, não faz o do carro, tá? Não, eu te indico alguém. Poderia fazer alçada para isso, a minha corretora tem. Mas a ideia não é ser generalista, é realmente ser especialista e entregar da melhor maneira, né? Aquele produto, aquele assunto. Pra não ter erro, eu não quero nenhuma família depois me cobrando. Com certeza, né? O que o pessoal... qual que é o mais comum, valor mais comum de seguro de morte, vai? Olha, a gente tá com um produto bacana, que é bem acessível, que é um seguro começa em 1 milhão. E tem sido o mais adquirido nesse momento. Qual que é o maior que o pessoal já fez com você? Eu já fiz de 10. 10 milhões. Mas a Prudential, ela é a única no Brasil que pode fazer até 100. 100 milhões? A média das seguradoras são 20 a 50. Tem seguradoras que ela só pode oferecer até 20, porque a seguradora ela é diferente do banco, né? Ela não trabalha com o seu dinheiro, ela tem que ter em caixa aquilo para poder oferecer. Então, algumas seguradoras podem vender até 20, outras até 50 e a Prudential até 100. Já saiu no Brasil algumas apólices de 100 milhões já. Olha que maravilha, hein? É sua, Renê? I wish. É porque aí é o seguro para sucessão empresarial, para inventário, é uma outra linha utilizada do seguro de vida, tá? Legal. Não é só para deixar como herança, né? Para deixar para os familiares. É utilizado como uma ferramenta de sucessão mesmo. Legal. Então, uma empresa com um valuation de bilhões...
qual o valor da cota é dividido e aí é montada uma apólice para aquilo. Ou o inventário, uma pessoa que tem um patrimônio de bilhões, o inventário dela é de milhões. Então ela faz uma apólice voltada para isso, específica para isso. Isso também é um assunto importante, né? Produção, obrigado, produção, trouxe aqui um lanchinho para nós. Isso é importante, né? Porque se a pessoa tem um patrimônio muito, muito grande, né? E na morte tem que fazer um inventário, às vezes tem até que vender alguma coisa, né? Então, muito comum. Você ter um seguro aí que cubra isso, sim, já é excelente, né? Você tem que... bem pensado isso também, né? Hoje o seguro é uma ferramenta que não passa por inventário, não tem tributação de IR, não tem alcance jurídico, é intransferível. Então, além dele dar para o segurado, por exemplo, você tem uma casa, a lei ela só te dá a liberdade de doar 50% dessa casa. Então, certo, sua mesmo é só 50%. Os outros 50%, a partir do momento que você comprou, obrigatoriamente dos seus herdeiros. O seguro não. Você pode fazer uma apólice e deixar a sua vizinha de beneficiária, que é incontestável. Acabou. Então, você tem a liberdade patrimonial total. A questão dele não passar por inventário faz com que tudo foi bloqueado. Então, você tem dinheiro investido, imóveis, carro, empresa, tudo. Hoje, com a internet, é muito mais rápido do que antigamente, né? Antigamente, as pessoas ainda conseguiam empurrar com a barriga. Hoje, acaba sendo mais rápido o processo de inventário. Conta bancária bloqueada em dias. Entrou atestado de óbito bloqueado em dias. Aí a família, para acessar todo esse patrimônio, ela precisa fazer um inventário. Para isso, ela precisa pagar as custas de TCMD, cartório e advogado. Da onde vem o dinheiro? Se às vezes estava tudo naquela conta, ou uma conta conjunta. Então, o seguro, ele vem a liquidez direta para o beneficiário fazer e pagar as custas do inventário. E um detalhe, pagando mais barato, né? Então, se nós vamos gastar... A média de custo em São Paulo hoje é 4% ITCMD, no Rio 8%. Ele é estadual, então ele muda dependendo de onde você tiver o seu patrimônio. Juntando tudo, ITCMD, cartório, advogado, se você não tiver ninguém, dá uma média aí de 12% a 15% do patrimônio. Então, deixei um patrimônio, vou falar número só para exemplificar, de 1 milhão. 1 milhão. A família tem que ter 150 mil, 120, no mínimo 100 para fazer um inventário. Se ela comprar uma apólice de 150 mil, dependendo da idade, ela paga 70, 80 para comprar uma apólice de 150 e deixar isso organizado para os seus, né? Nossa, eu acho um absurdo tão grande isso. É um absurdo, né? A pessoa morre, você pega uma herança e tem que pagar imposto. Mas o Brasil é um dos países mais baratos de inventário, viu? Um dos mais baratos. Mesmo porque assim, a gente paga muito em vida. A gente paga muito em vida, né? Fora, eles pagam Brasil menos quase em não vida. Tem imposto, né? Só que eles pagam mais. O Japão é um índice altíssimo. O inventário deles é bem caro. É meio que uma cultura de na hora da você vive bem, paga pouco imposto em vida, mas na hora de transferir herança, né, aí tem que pagar e bem. Por isso que lá é muito comum esse tipo de ferramenta também. Eles usam muito o seguro de vida para essa linha aí de inventário. Pois é, muito bom. Pessoal, acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta aí, Renezinho? Não, muito bom, Você tá pensativo, aqui, cara. Você tá pensativo. Ele tá pensando no seguro dele. Ele tá... O Renê tá lendo o contrato do seguro de vida da empresa dele agora. Tá meio, tô vendo que tá meio chateado. Faça uma análise gratuita no seu, Renê. Olha lá. Ganhou, Renê. Ganhou uma análise. Pessoal, Joia. Obrigado pela explicação. Eu vou atrás disso amanhã. Bertinho. Não, muito legal também. Eu também tô um pouco nessa linha do Renê também. Você tem só o seguro mesmo da empresa também. Tem que pensar tá todo mundo isso aí, meio, o pessoal ficou meio vocês chateado, não têm seguro, né? gente. Eu não queria dizer, tá? Porque a hora que vocês forem mandados embora ou se desligar da empresa, vocês não vão conseguir fazer um novo. Acabou tudo. Não fala essa palavra. Porque cada dia é só abaixo. Você morre antes, mas você não é mandado embora, né? Brincadeira, viu, pessoal? Só. Nájila, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. Bom, pessoal, vocês que estão aí assistindo, informações maravilhosas que só o Varza Talk traz pra vocês, né? Façam um seguro de vida e de morte. Exato. Com a Nájila, né? Procurem ela e fala, Barbosa. O que foi? Com a Nájila, lógico. Porque, né? Não tem nem por que não falar isso.
Nájila, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um Foi prazer, muito fico bom. à disposição. Ó, é legal, foi muito bom e espero ajudar aí também o pessoal a fazer os seguros aí, se conscientizarem mais, lerem Sim. contratos, né? Muitas Criar coisas que a gente autorresponsabilidade, sair da aba de governo, de tudo, né? E criar o seu auto-benefício. Boa, é verdade. Não depender. É, não. Porque amanhã você nunca sabe como vai ser a aposentadoria, né? Economicamente, para um país, as pessoas asseguradas é muito melhor. A pessoa ficar doente, ela vai pro INSS. Quem paga? Nós. Ela se acidenta, ela vai pro INSS. Quem paga somos nós. É verdade. Se ela tem um seguro, ela deixa de utilizar o benefício e põe o país para girar. Ela continua consumindo, ela continua comprando, né? Mas, Então, Renato, tirar essa cultura de doação, de benefício e pegar verdade. da autorresponsabilidade, É, né? fora essa pirâmide financeira que é Sim. a previdência social Falida, do governo, né? né? Então, assim, como vai ser amanhã? Vai Não depender vai só ser. disso, né? Jovens entre 25 e 37 anos não terão acesso ao INSS, que fique claro. Nossa, é verdade. Estatisticamente falando. É verdade. É verdade. É verdade. Assim, tem até pessoas que eles até contavam que não ia viver tanto, né? E aí, assim, tem duas coisas, né? E aí quando ele começa a ver que ele não morre, daí ele fala, puxa, o dinheiro acabou, né? Não, assim, eu até lembro do caso até falei aqui já do Sim. do Jorginho Gimli, né? É. O Gimli, ele era milionário, família milionária, e ele quebrou, né? Ele era dono do Copacabana Palace, etc e tal. No final da vida dele, É verdade. ele vendeu A gente trouxe essa Copacabana história aí. e deram um quarto pra ele no hotel. Por dó. E aí perguntaram Sim. pra ele, tá, mas o que deu errado? Ele falou, cara, o que deu errado é que eu pensei que eu ia morrer com 50 anos. Só que eu tô com 64, então E a aí grana ele tostou. acabou quando eu tava. Então, Tostou assim, tudo a antes, grana né? ele É se bem planejou comum. mal, planejou errado. Tem de Esperava ser. morrer antes. E só vai piorar, porque antigamente é verdade, 60 anos estava morrendo, né? As pessoas se aposentavam aos 40 e morriam aos 60. Hoje elas se aposentam aos 60, mas vivem até os 90. É. Que sistema que Exatamente. aguenta, né? Fora que a contribuição diminuiu e muito também. O pessoal PJ, um MEI, hoje contribui com R$65. Pois é. Ganhando loucura 5 isso. mil. Um CLT antes que E ganhava com o mesmo 5 mil, direito, a contribuía com aposentadoria 500. Como, Exato. como a gente É pagando muito matemática, mais, as né? pessoas. É só fazer uma continha de padaria. Se elas fizessem, elas não ficariam mais dependendo em nada do benefício público, né? Da Isso, previdência pública. É verdade. Fica mais uma dica. Pô, maravilhoso. Nájila, Obrigada, gente. obrigado. Ó, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo, Barbosa? Então roda, daqui a pouquinho voltamos com o Lounge Várzea. Boa, Nájila. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ah, foi muito bom. Várzea Talk. Já parou de gravar? Voltamos, Barbosa? Voltamos pro Lounge Várzea, sensacional, Várzea Talk 95. Hoje que entrevistamos aqui a Nájila, tá aqui com a gente ainda para acompanhar o Lounge Várzea, essas bobeiras que a gente fala aqui. Vamos lá então, para começando o quadro. Cadê? Tá demorando as musiquinhas para entrar aqui, Barbosa? Ah, entrou. Vai, roda a vinheta. Notícia merda da semana. Vamos lá? Pode pôr, Barbosa. É uma notícia maravilhosa. O Whindersson Nunes posa de cueca e ganha like de Luísa Sonza. Quis trazer essa notícia porque eu achei, assim, Fantástico. de extrema relevância, né? É uma foto aí que vocês estão vendo. Volta lá, Barbosa. Mostra a foto, Barbosa. Olha lá. Olha que... Mostra a cueca do Whindersson. Cara, é bizarro, velho. Cara, eu não sei o que comentar, cara. Vocês têm algum comentário que posso fazer aí, não? Eu não sei, cara. É muito ruim, velho. O Whindersson é ruim. A Luísa Cara, é ruim, tudo então, é ruim. ele é muito ruim. A Luísa Sonza é ruim pra cacete, mas é o que dá audiência, né? É o que dá, É o que dá notícia, né? é o que dá like no Brasil. Que merda, pessoal. Não, Vamos... mas assim, o jornalista, ele pesquisa like. Não, eu queria entender a Post, é mecânica também das notícias no Brasil. Esse é do Isto É Gente, né? E eu vou dar um conselho aqui até do Luciano Pires. Pare de tornar gente idiota famosa, né? Então, Pois é, né, cara? parem de
de seguir esses bando de otários, tá bom? Isso foi a notícia merda da Sim, semana sim. hoje. Vamos, dica cultural não teremos, certo? Então vamos ver aqui. Vamos pro direto estrangeiro? Vai lá, Renezinho. Direto do estrangeiro. Roda. Acertou hoje. Caramba. Vai lá, deixa eu ver. Vamos lá. Vai lá, Renezinho. Eu gostaria de falar hoje, a gente começou falando semana passada da crise dos bancos e essa semana nós tivemos aí um desfecho para mais um caos que estava acontecendo, que era o Credit Suisse, né, que é o segundo maior banco lá da Suíça. E, de novo, como disse semana passada, quando o assunto é banco, a gente estava até falando de seguro, né, seguro de vida e tal. Então, seguro para banco é o rabo do povo, né? Então, mais uma vez, o governo interferiu para salvar o Credit Suisse, mudou lei, aí fizeram um faz de conta lá que o UBS vai comprar, mas não vamos nos iludir, né? Quem está pagando de novo é o povo, né? Sim. Então, esperamos que com isso aí essa crise aí dê uma acalmada e que né, deixe as pessoas mais tranquilas para a economia continuar seguindo, porque se acontecer de novo 2008, né, 2008, 2009, aí sim a gente tá perdido. Mas, de novo, seguro de banco é o rabo do povo. Então podem escrever aí. Olha, ó. Pra complementar o da entrevista, né? Inclusive. Pois é. Né? Imagina um banco desse quebrando, você é segurado por esse banco que quebrou, né? E você vê que não precisa ser banquinho merda não, né, meu? É o Credit Suisse. Então, eu fiquei meio espantado, porque para mim, essas instituições suíças, né, banco, todo mundo ouve falar de banco, sempre foi muito sério e tal, seguro, e aí, de repente, cara, acontece tudo isso, aí mudam a lei para um banco poder comprar o outro, ou seja, de novo, quando o assunto é banco, não importa, né, eles fazem tudo, eles continuam ganhando os bônus deles, e o problema de tudo isso é que quem paga, os impostos é que paga tudo isso, né, no final do dia, né. Pois é. É isso aí, Renezinho. Notícia triste. Notícia triste. Você tá depressivo hoje. Eu tô achando que eu não vou passar no teste do seguro de vida. Você não vai. Você não vai. Ele ficou abalado. Ficou abalado. Ele ficou Abalado. Ficou abaladaço. pensativo. Coitado, Renê. Não, uma técnica da Nádia é assim. E aí, bom dia. Bom dia por quê? Reprovado. Reprovado. Já vou embora. Não precisa nem continuar. Não, gente, eu gosto de aprovar. Tá certo. Vamos lá, então. Renê, meio triste a notícia do estrangeiro, mas tá feito, vai. Temos que manter nossa audiência informada. Tá certo. Beleza, vamos lá então pro Humberto. Cadê? Aí, ó, tá vendo? Tá demorando mesmo, cara. Vinheta. Olha lá. Roda. Pode falar, Humbertinho. Hoje eu tava, né, vindo aqui pro programa, né, sobre Life Planner, né, eu tava pensando, né, joguei no chat GPT, né, o que seria um bom tema hoje. Olha só. Para falar no Várzea Raiz, né, eu tava pensando, por que não falar do Conor McLeod, né? Porque você tá falando de vida, né? Ninguém melhor do que ele, né, o nosso guerreiro imortal, né? Como é que seria fazer É o Highlander, como é que seria fazer um seguro de vida para quem não morre, né? Boa, Humberto, boa. É o vitalício. Esse aí era o sonho, né, da seguradora, né? Olha. Então, só falar um pouquinho né, o Conor McLeod era um personagem do filme, né, o Highlander, né, o Guerreiro Imortal, que foi um sucesso na década de 80, né, principalmente foi em 86, né, esse filme. Entre os atores, né, mais conhecidos, né, tem o Christopher Lambert, né, que é o Conor, e o Sean Connery também participou desse primeiro episódio. Também acho que ele participou também do 2 também, se não me engano, um pedacinho, né? Foram 4 filmes, na verdade, toda a franquia.
E agora tá para ser feito um relançamento desse filme, né? Que é um filme que dá pra ter infinitos filmes, né? Não, agora acho que eles vão agora fazer Ele morre. talvez uma releitura do filme, né? Estavam pensando naquele cara que fez o Superman, né? No Henry Cavill. O Cavill? Christopher Reeve. Cavill. Não, esse já foi. Não, é o Henry Cavill. Henry Cavill. Ele vai mas- ser o novo Highlander? mas parece que agora não. Parece que vai ser o Chris Hemsworth. Ah, tá. Então tava o Conan, nessa. né? É o Conan, O não é Connor. O Thor. O Thor, Vai ser o Pô, Thor. não. Ia ser o Superman, agora vai ser o Thor. Mas o Thor é imortal. O Thor é imortal também. É Podiam imortal, trazer o imortal Christopher também. Reeve, né? Que Eu acho que tá em morreu. boas mãos, um ou outro, né? Mas Sou não mais vou do matar. Cavill. Ah, você Vocês gosta são mais dele, né? imortais, né, René? É verdade, gente. Bom, Bertinho, boa. É isso o seu Guarda Raiz de Beleza, hoje? isso. Esse é o meu comentário hoje do Highlander. Maravilha. Nosso guerreiro imortal. Seria Trouxe o cliente ideal, né, para seguradoras. Sim, Bem pensado, Bertinho. Foi boa, viu? Parabéns, cara. Parabéns pela finalmente criatividade. mandou bem. hein? Acho que foi o primeiro, né? Depois de 95 Acho que é a programas. primeira foi- vez. É nada. Humberto traz assuntos Ele veio, bem bacanas. Chegou quase na hora, mandou o negócio com antecedência. Ele atrasou só 8 minutos hoje, mandou o material. Parabéns, Humberto. Mandei Deixa eu ver se eu consigo um quase- aplauso aqui. Mandei com quase 20 minutos de antecedência. Poxa, Tá certo. palmas, obrigado. Bom, gente, é isso aí então. Ih, as palmas repetiu aqui. É isso então, gente. Acabou o programa? Encerramos? Beleza. Acabou. Barbosa. Gente, obrigado aí pela audiência. O nome do gato hoje, porra. Gato Highlander, pô. Gato Highlander. Inscreva o seu gato no nosso canal. Se você não gostar, inscreva seu gato. Os gatos gostam do nosso programa. Eles ficam lá quietinhos assistindo, né? Então, gatohighlander@gmail.com. Inscreva seu gato e acompanhe nosso conteúdo. Semana que vem, Barbosa, quem que é? Convidado? Surpresa, né? Uma surpresa aí, também não sabemos quem é, mas a gente já anuncia. Sempre é um convidado interessante. Esse programa é maravilhoso. Valeu, gente. Fala, Barbosa. O gato tem 7 vidas. Como é que funciona o seguro pro gato? Seguro pro gato, 7 vidas. Boa, Barbosa. Boa. O gato de botas, Deixe nos inclusive. comentários. Será que ele recebe 7 Deixe nos comentários. Gato de Botas, o 2, tem isso aí, a última vida do Gato de Botas. É muito bom. Assistam também, uma dica aí minha pra vocês. Grande abraço, até o próximo programa. Tchau. Valeu.